Shalom, muita paz, muita luz. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista, leitor da mensagem do Graal, na luz da verdade do Messias Abidrushim. Hoje é dia 23 de abril de 2021, sexta-feira, meio-dia e 17 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil, 24 graus. Dia ensolarado, muito sol. Hoje vamos falar aqui um tema sobre Lúcifer, o mistério Lúcifer. E vamos ler um trecho do livro do Juízo Final. Vamos tentar aí entender um pouco mais sobre a atuação de Lúcifer, quem é ele e por que ele surgiu, porque ele mudou a sua atuação, né? Por que ele se tornou maldoso, vamos dizer assim, sendo que foi o próprio Deus, Pai, que o enviou à criação para que ele possibilitasse o ligamento do ser humano, permitisse o desenvolvimento do espírito humano, no sentido de que o espírito pudesse atuar mais incisivamente na criação material. Isso ocorreu no aproximadamente 1.200.000 anos, que foi no período das ações aqui na Terra. Existem 3 etapas de quando o ser humano encarna, né? Nascimento, de 3 a 2,4 milhões de anos. Crescimento, 2,4 a 1,8 milhões de anos. Terceiro, amadurecimento, 1,8 a 1,2 milhões de anos. E ações. Ações é o quarto. Desenvolvimento, de 1,2 a 600, de 1,2 milhão de anos a 600.000 anos. E o final, que é o quinto, que é a colheita e iluminação, 600.000 anos, que é até os dias atuais. Então, o que acontece? O que eu intuo? É que nesses primeiros 3 períodos de amadurecimento, não acontece o pecado. O pecado não existe. Foi o que aconteceu na Terra, era um paraíso. Então é impossível, por exemplo, em Vênus. Vênus deve estar nessa primeira fase de nascimento, né? Que os desenvolvimentos nos planetas, que são inúmeros, bilhões, são um padrão assim da Terra, quer dizer, do planeta Terra, chamado planeta Terra, que é semelhante à Terra, que é na última etapa do amadurecimento do planeta, que demora bilhões de anos, né? Que quando ele está no ápice do amadurecimento, que as centelhas espirituais já preparadas, que já têm seus corpos anímicos, né? Enterrais, enfim, estão prontas para a primeira encarnação na Terra, elas então encarnam em uma raça especial de primata que é chamado babais. Então uma raça vinda do Enteal, lá do Valhalla, vamos dizer assim, do reino Enteal, que fica abaixo, é um reino eterno, fica abaixo do reino espiritual. Então, nesse desenvolvimento máximo, que também demora possivelmente milhões de anos, que chegou o momento que houve uma divisão entre daqueles primatas, né? Os primitivos, que teve 2 linhas, um que seguiu dos símios, né, comuns,
e outra que for, vamos supor, o hominídeos, vamos supor, aqueles preparados, né, para servir de invólucro ao espírito humano. Então, aí são seres conscientes e enteais, né? Porque todos os animais são inconscientes, né? São almas coletivas. Talvez no desenvolvimento máximo chegam a conservar a alma própria. Pode ser que isso aconteça. Aí seriam os animais já desenvolvidos. Isso, isso é o que eu estou assim supondo que seja através dos conceitos da mensagem do Graal, dentro da lógica. Então, da mesma forma que existe, nós somos centelhas espirituais em desenvolvimento, inconscientes, não podemos, devido originarmos do sétimo esfera do reino espiritual. Então, o que acontece? O único caminho que nos restou é a descensão aos reinos mais densos, materiais, até encarnarmos e, através das encarnações, das vivências. Então, nós fazemos um elo entre a espiritualidade, que nós temos a centelha espiritual, e a criação. Então, a nossa atuação é muito importante, desde que sempre siga a, a vontade de Deus, porque com a nossa irradiação, quando estamos bem, né, que estamos no caminho da luz, isso fortalece toda a criação integral, né, porque a nossa irradiação é especial, é espiritual, coisa que não existe na integralidade, né? Então, da mesma forma que nós somos de desenvolvimento para tornarmos autoconscientes e retornarmos autoconscientes no paraíso, sendo então um servo útil na vinha do Senhor, da mesma forma os animais, vamos supor, do desenvolvimento máximo, né? Os golfinhos, leões, elefantes, e próprios os animais domésticos, como o cachorro, o gato. O gato é os felinos, né, que são por espécie, né? Então abrange todos os felinos, leões, tigres, enfim. Toda é uma coletiva, né? Agora, eu acredito que também no desenvolvimento máximo, conforme quando há a alegação do amor, isso é a função do ser humano também, principalmente do ser humano. Aí pode ser uma das funções. Isso eu estou fazendo, teorizando, né? Pela lógica. Que os animais, comumente, eles sempre seriam almas coletivas. Só que devido à nossa ação, nossa como vamos supor, senhores da criação material. A criação posterior material. Quando nós estamos, devido ao nosso sermos espirituais, nós atuamos corretamente, dentro da vontade de Deus, somos os senhores da criação. Podemos ser. Não somos porque fomos dominados pelo raciocínio, pelas tentações de Lúcifer e distorcemos a nossa missão original. Mas eu acredito que acontece o seguinte: de fato, uma alma de um animal, ele conserva a sua forma devido ao amor com a ligação com o ser humano, por mais tempo. Então eu acredito que uma das funções de nós seres humanos é tornar esses animais de desenvolvimento máximo autoconscientes e não ser mais reabsorvidos na alma coletiva. Então, quando eles desencarnam, eles vão viver conscientemente no reino da integralidade. Tá? Porque eles procedem do reino enteal, que fica entre o reino espiritual e a matéria fina e a matéria grosseira. Então, assim eu penso eu. Da mesma, porque tudo se repete, né? Tudo conforme as distâncias de Deus, as criações vão sendo feitas, elas vão é sempre uma repetição, né? Porque originalmente foi o próprio Deus que criou o seu reino imaterial, nisso, ele próprio manipulou as energias que tinha, as substâncias, fez as suas cidades. Eu imagino sim que ele construiu a sua cidade particular, que seria
a Jerusalém, a cidade da paz, onde tem seu templo, tem seu trono com os 4 animais sapientes, que é o carneiro, a águia, o leão e o touro, que até os persas, né, esculpiram, tem até no Museu Britânico, né, os seres alados, né, com asas, os 4 animais sapientes, né. Isso, aliás, foi esculpido por um artista sumeriano chamado Emengal. Emengal era um, ele, ele seria o mais vidente, foi a pessoa que teve mais visão, assim, mais pura, assim, do divino, a representação divina, né? Porque na verdade o ser humano não consegue ter uma visão do reino divino, nem do reino de Deus, mas consegue através da mentalização de seres são superiores a nós, eles mentalizam através de formas vivas, né? Então formam um quadro vivo que representa o ambiente que eles vivem. Por exemplo, nós como somos seres espirituais, nós não podemos ter uma visão direta do reino espírito primordial, e muito menos do reino divino. Isso não é possível devido à limitação da nossa própria origem. Mas pode um ser espírito primordial, né, formar um quadro mental do ambiente dele, tá certo? Que é um quadro vivo, porque tudo nessas. Até o reino ideal é tudo substância viva, não são materiais que se transformam. Porque os reinos materiais necessitam ser encandecidos de dentro para fora para que eles se movimentem, se tornem, tenha vitalidade da vida, né? Mas a matéria por si ela é morta, ela não tem vida. Tanto é que nós desencarnamos, o corpo material se decompõe, como o próprio corpo de Cristo, que foi uma, um manto que ele usou aqui para se encarnar, né? Aliás, eu sempre comento que eu tenho uma teoria, que no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém, está a entrada para o sepulcro oculto de Jesus Cristo, onde estão os seus ossos. Muito simples. Qualquer pessoa pode consultar na internet. Calvário de Gordon, em Jerusalém. Fundo da caverna direita do Calvário de Gordon. É lá justamente que eu acredito que está a entrada fechada para o túmulo, o sepulcro oculto de Cristo. Basta fazer uma investigação arqueológica lá. E parece que lá é propriedade dos árabes, então teria que ter uma autorização da autoridade palestina, enfim. Aí talvez complique mais, né? Porque os árabes são mais reservados com essa questão de permitir investigações arqueológicas. Tanto lá no Monte Moriá, no portão fechado, né? Portão leste, né? Portão dourado. Então, toda a área que é dominada pelos árabes, eles fazem restrições. Não sei se no Calvário de Gordon haveria dificuldades nisso. Então tá aí, precisa se fazer uma investigação arqueológica. Então, como estava refletindo sobre as espécies, né, de atuação da criação. Tem limite, nós não podemos ultrapassar o nosso limite. Mas é um quadro vivo que se faz de um ser superior a nós, aí que acontece, as pessoas podem se enganar, porque na verdade é um quadro vivo, mas não é a realidade. É a mesma coisa, vamos supor aqui numa matéria, eu vou passear, vamos supor, no Corcovado, que é uma das visões mais bonitas, uma das 7 maravilhas modernas do mundo, né? Lá no Rio de Janeiro. Estive lá há 30 anos, né? Uma visão espetacular, a 700 metros de altura. Então eu posso chegar para uma pessoa e falar, olha que maravilha que era aquilo, que visão espetacular, né? Maravilhosa. Eu posso tentar transmitir o que, a impressão que eu tive, né? daquele local. E a pessoa que está me ouvindo vai
assimilar um pouco do que eu estou dizendo e vai formar o seu próprio quadro, a sua própria imaginação daquilo que eu estou. Se a pessoa naturalmente não vê fotos daquele local, vamos supor uma pessoa que nunca viu, nunca esteve no Corcovado, né? Quer dizer, pode ter visto a foto lá de, vamos supor, lá de baixo, enfim, tá lá longe, lá no alto o Corcovado, mas lá em cima, para ter aquela visão, né? Acho que praticamente em 360 graus, né? E 180 graus, acho que pega toda a visão do mar, da cidade, do Pão de Açúcar. É uma visão extraordinária. O aeroporto de Santos Dumont, né? Você vê que é uma altura de 700 metros, né? É um edifício, por exemplo, que foi construído, só um único edifício, né? Prédio em Dubai que superou essa altura, por enquanto, né? Tem 828 metros de altura. Tem um na Arábia Saudita, me esqueci o nome da cidade, ela é beirando o Mar Vermelho. Então é oposto ao Dubai, que é daquele próximo do Irã, né? Eu esqueci do nome do mar. Mas enfim, eu estou falando agora sobre a visão e a altura das construções humanas, né? Então tem aí um prédio árabe que está sendo construído com 1 quilômetro de altura. Eu não sei se já foi inaugurado, mas lá seria o mais alto. E tem uma estrutura também que está sendo construída, me parece que está sendo construída em Dubai, que teria, acho que, 1 quilômetro e 200 mil metros, mas não é um prédio, é uma vista panorâmica. Me parece que chega, né, no ponto máximo lá, da vista panorâmica, e a vista panorâmica dessa altura, né? Quer dizer, que não existe, né? Só montanhas, essa estrutura naturais que isso é possível, né? Por exemplo, no Pão de Açúcar, no Corcovado, né? Então, a visão só é superada em altura para esse prédio essa torre construída aí em 2008, né? Que foi inaugurado em 2008, em Dubai, no Golfo Pérsico. Fica no Golfo Pérsico em Dubai, né? Depois tem o Estreito de Oman. Estou aqui com o mapa, né? Agora, a cidade que está sendo construída na Arábia Saudita é Jeddah, que fica próximo a Meca. Praticamente, Jeddah e Meca estão praticamente conurbadas, né? Quer dizer, parte de uma mesma região metropolitana. Então fica em Jeddah. Está sendo construído um prédio de 1 quilômetro de altura. Não sei se já foi inaugurado. Então, vou pesquisar aqui um pouco. Então, como estava falando, sobre o quadro vivo, né, que a pessoa pode fazer. Então, nós, seres humanos, podemos fazer um quadro vivo para uma outra pessoa. Quer dizer, um quadro vivo não. Transmitir as impressões que nós tivemos. Aí a pessoa vai imaginar da forma que ela quiser. Agora, no caso de um vidente, ele sempre, aí que está, tem tantos planos, né? A própria criação material tem 3 planos. O grosseiro, onde nós estamos, tem um mediano, entendeu? Que tem os nossos corpos astrais, e tem um fino. E a própria matéria fina, de onde procedem nossas almas, também tem almas, né? Tem 3 camadas: a parte mais densa, a parte mediana e a parte mais fina. Então, mas são materiais, sempre estão se transformando, né? Agora, a partir do reino ideal, onde tem Olimpo, Valhalla, já são substâncias que não se decompõem. Então, são eternas, vamos dizer assim. Nada é eterno perante Deus. Tudo necessita do Pentecoste, da radiação do Pentecoste, para tudo haver uma renovação da natureza. Isso ocorre
todo ano em dia 29 de maio, lá no Santo Graal, no Castelo do Santo Graal, no recinto do Santo Graal, onde a pomba sagrada, originária do Espírito Santo, que está no reino divino, né, na parte mais densa do reino divino, que se liga na parte mais sutil da criação espiritual, que é o reino espírito primordial, onde está Parsifal, que é o filho de Emmanuel, o Espírito Santo, o rei dos reis Parsifal. Então lá é realizado o Pentecoste, renovação geral de força. Então só isso que permite que existamos. Né? Deus fez um pacto com a sua criação para que se ela mantiver pura, ela sempre vai existir. Isso é a... Eu estou olhando, estou aqui no sol, estou olhando meu cabelo, tá parecendo que já estou com cabelo branco, né? Mas já acho que já estou começando. Logo vai aparecer aí bastante cabelos brancos, mas ainda não... 59 anos, né? Mas já estou próximo aí. Mais um ano já sou idoso. E então, essa questão da criação, né? Como elas são. Então, dependendo da pessoa que se diz vidente, existem muitos níveis, né? Eu mesmo, constantemente eu vejo uma, uma espécie de luz assim que não é da matéria grosseira, uma espontânea. Eles, geralmente parece ou da minha geralmente do centro, da minha frente, ele vai para a esquerda ou vai para a direita. E às vezes são bem nítidas, é uma luz assim que é mais brilhante que o sol, mas é mínima, é uma fagulha, vamos dizer, e corre e depois some. Agora eu não posso olhar diretamente. Se eu olhar diretamente, ela some. Agora se eu percebo, né? Eu vejo e acompanho que ela vai para a direita ou para a esquerda e até à noite. Até à noite às vezes está acontecendo. E, geralmente aconteceu durante o dia. Eu me lembro quando eu morava em casa, tinha um quintal, eu tomava sol, eu olhava para o céu, via muitas fagulhinhas, né? Como se fosse tudo faiscando, né? Assim, no céu, se movendo. Da mesma natureza, mas eu talvez por estar em apartamento, eu não fico mais assim. É, olhando diretamente assim para o céu, assim, relaxadamente, né? Porque não é uma área, você só pode olhar da janela, mas enfim, eu não vejo mais esse tipo de chuva, de monte de faisquinha, né? Girando. Pelo menos não faz muito tempo que eu não percebo isso. Mas essas fagulhas geralmente únicas, elas estão até sendo mais constantes. Mas é da mesma natureza. E até a noite tem aparecido. Pode ser que isso aí seja uma espécie de evidência. Eu nunca vi em teais, nunca vi nada assim de. Já vi alguns mansos, assim, às vezes, né? Às vezes acontece quando eu não durmo. Às vezes eu não durmo à noite. Parece que logo que eu acordo assim, eu estou meio ainda sonolento. Vejo uma espécie de onda assim se mexendo. Mas aí eu acredito que é uma pequena visão da matéria grosseira intermediária, da onde vem os nossos corpos astrais. Até os nossos corpos astrais. Às vezes tem impressão que eu também vejo. Até à noite, né? Assim, umas manchas assim. Até parece uma coisa meio fantasmagórica, né? Mas aí é uma densidade maior, mais próxima da nossa. Né? E então esses são nossos corpos astrais, que são a forma para é o modelo antes que surja o nosso corpo grosseiro. Então, quando tem um feto que está na barriga da mãe, já o corpo astral já está muito mais desenvolvido, porque ele desenvolve muito mais rápido. Quando a pessoa sofre um acidente, enfim, perde um membro, ela sente durante algum tempo como se ainda tivesse aquele membro, sente coceira, coisa e tal, mas isso é porque o corpo astral demora mais a se moldar,
a moldar, né? Tá certo? Então, se perde um membro, vamos supor uma mão, e nós sentimos a nossa mão, mas nós estamos sentindo o corpo astral. E não o nosso corpo físico que perdemos. A nossa mão tal, sofreu um acidente e perdeu. Mas depois de algum tempo desaparece essa dor, porque aí o corpo astral vai se amoldando a forma do corpo material. Então, essa visão meio, estou comentando aí agora estou falando um pouco sobre evidência, quando eu acordo às vezes, né? E eu estou meio sonolento, eu olho assim, parece que está tudo se movimentando, assim, mas isso é uma luz mais densa, que deve ser do, do da matéria mediana, originário da matéria menina, porque nossos olhos internos ficam ativados. Agora, essa luz aí, faísca, eu tenho a impressão que é de matéria fina, ou enteal, ou talvez até pode ser espiritual também, substância espiritual, porque nós trazemos conosco a nossa centelha espiritual. Ela está sob invólucros. Pode até ser que seja uma faísca espiritual, que eu consigo enxergar. Assim, pelo menos uma faísca. Isso é possível também, porque até a nossa origem nós podemos ter a visão, mas isso é uma coisa excepcional. Geralmente a pessoa não tem. E muitas vezes a pessoa. Mas eu nunca vi seres assim, integrais, ou mesmo uma pessoa que desencarnou. Já, já ocorreu o falecimento do meu pai, já faz tempo, da minha mãe mais recentemente, mas eu nunca tive nada assim. Pressentimento, sim, alguma coisa de sentir assim, uma proximidade, assim, mas assim, de visão não. De qualquer, mas eu tenho certeza que isso existe, né? Que a vida existe, enfim, que os entes, seres da natureza também existem. Mas então, sobre a questão da vidência, é só possível até o máximo até o nosso limite de origem. Mas quando existe um vidente especialmente capacitado, um outro que está mais acima pode retransmitir, é uma corrente de guias que transmitem, né? Então eu estava falando desse vidente, Emengal. Emengal está num dos livros de Rosales von Sass, chamado A Antiga Babilônia. A Antiga Babilônia. E conta essa história, né? Foi um pouco, a época bem próxima, um pouco antes da construção da Grande Pirâmide, há 6.500 anos. Então é um fato, a desconhecida Babilônia. É o livro de Rosales von Sass. Então fala desse grande vidente Emengal, que ele foi o maior vidente que existiu. E foi ele que esculpiu esses 4 animais sapientes. E sendo que um deles está lá no Museu Britânico, em Londres. Eu estou aqui pegando esse livro só para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Espero que esteja A Desconhecida Babilônia, Rosales von Sass. O Rosales von Sass escreveu em vida 11 livros, pelo menos que são públicos, né? Tem alguns internos, por exemplo, Palavras de Alertas, né, para portadores da cruz, né, que estão na organização do Graal, né? Então eu vou ler o que está aqui na contracapa desse livro. Até agora nenhum pesquisador descobriu de onde os sumerianos se originaram.
sua terra de origem foi a sucumbida Atlântida. Sua escrita não era comparável a nenhuma outra. Por volta do ano 1800 a.C., ainda se constatava a presença de alguns sumerianos, mas depois parecem ter sumido da face da terra. Ainda durante longos períodos, no entanto, pessoas isoladas, bem como tribos inteiras, afirmavam ser descendentes dos sumerianos, o que, pois, era mentira. Citou aqui Atlântida, originário da Atlântida. Os índios guaranis também foram originários da Atlântida. E os tupis eram da América do Sul. O Guarani, os guaranis surgiram do cruzamento entre Atlantes, que vieram em dragões. Existiam dragões que eles se utilizavam na Atlântida para voar mesmo, né, de cidade para cidade, dominavam os dragões. E no livro Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, de Rosales von Sass, está descrito isso. Então recomendo os livros dessa extraordinária escritora Rosales von Sass. Bom, esse vídeo aqui já deve estar sendo encerrado. E só vou mostrar aqui Atlântida. De Rosales von Sass. Então, o assunto que eu me propus é falar sobre Lúcifer. Mas eu sou assim, eu não sou muito, me atenho exatamente ao tema. Então eu vou seguindo conforme o assunto e vou refletindo, falando sobre outras coisas. Eu vou encerrar esse vídeo. Shalom, muita paz, muita luz.